Mesmo tendo escrito e abordado vários aspectos anteriores, mas se pode dizer que o início do trabalho freudiano acerca do estabelecimento do que qualifica a psicanálise, que é o psicanalítico, é o sonho. Um sonho que ativa o modo de agir que se define como o sonhar. A forma e o informe estão aí já na origem do trabalho freudiano em torno do psicanalítico, está na origem, a partir do sonho e do sonhar. Com esse movimento narrativo, Freud encontrou acentos importantes que não estavam relacionados aos princípios da atenção desperta e vigilante, que nutria o relato acerca do sofrimento sentido a partir de sintomas e vários outros desconfortos. Em primeiro lugar, olhamos para o fato de que o sonhar é uma ação já determinada, quando consideramos o indevido que foge da vontade. Mesmo que ao acordar fazemos a função de redator do que lembramos do que foi sonhado. No entanto, Freud vai além quando afirma que aí pode estar alojado o que não segue pelos caminhos do livre-arbítrio. E ele contrapõe o livre-arbítrio ao que é chamado de associação livre. Mas, enfim, é um outro aspecto que precisamos depois abordar. Então, a posição da vigília não pode ser desconsiderada, né? Porque é na vigília que a pessoa vai, né, capturar elementos do informe, dando uma forma. A força desse elemento afirmado como livre coincide com o valor exasperado da vontade, a qual é dita como a de cada pessoa. Por outro lado, é de se perguntar como fica essa vontade imersa no livre-arbítrio. Como é que isso pode prosperar quando se trata de um contexto posto pela ação do sonhar, um sonho, durante o período em que se dorme, o período do sono. Daí vem uma nova configuração, pois o que acontece durante o sono não deve ser desperto do esquecimento momentos seguintes ao acordar. Isso nos leva aos delineamentos da construção mítica que é relatada pela mitologia de Morfeu, cujos pais são Hipnos, sono, e Oneiros, espírito dos sonhos, tendo como principal tarefa entregar as mensagens numa forma, morfe, possível de entendimento das pessoas. Acontecia moldar formas conhecidas e mostrar que o sonhar não está distante da realidade, permitindo que as pessoas possam voar pelos lugares os mais diversos. É de onde vem o interesse primário de Freud pelo caminho estabelecido no uso da hipnose, como indicativo de uma certa semelhança ao sono. A composição criada é a de veicular o fluxo da produção mental com o eu, isso serviria
como defesa promovida pela vida de vigília, segundo a qual ocorre o privilégio da razão. Quanto mais uma pessoa vê funcionando o campo fora da consciência, mais os sofrimentos sintomáticos podem mostrar a lógica dessa produção. É o que foi disparado quando Freud deu sequência ao procedimento em que procurava os vários modos operadores para constituir a prática de sofrimento, inclusive indicando o formato regular que tem os recortes sintomáticos. Daí vem a reclamação de uma mulher, quando ela silencia Freud, pedindo que ele fique em silêncio para que ela possa exercer o que vai ser claramente posto e designado como a cura pela palavra, talking cure. Havia algo no uso da linguagem que promovia o recobrimento de uma espécie de saber acerca do que é dito, dando condições para vermos que, além do enunciado, existe o sentido da enunciação. É uma espécie de gênio. Uma espécie de gênio, entre aspas, né? Um gênio imanente à palavra que brota, faz brotar uma abertura no que se encontra fechado. Quer dizer, é um gênio que está imanente à forma da palavra, que vai até onde está o informe, o qual podemos designar como o sentido da enunciação. É uma abertura no que se encontra fechado, como é o caso da prevalência da forma, morfe, como é encontrada quando uma pessoa conta o sonhado, que se lembra desde quando se deixa sonhar. Isso aí, de modo a caracterizar de maneira bem clara a amplitude daquilo que está fora de uma escolha da vontade. Portanto, é um saber que corre no fluxo que não fica submerso à trama consciente. E aí Freud vai ver que existe um outro espaço. Um outro espaço. Espaço esse que não se trata dessa cobertura da razão, essa cobertura epistêmica ou cobertura de dispositivo, de modo a apontar para um lugar outro, ou uma espécie de abertura dada pela margem, pela terceira margem, no sentido de mostrar que aquilo que é firmado e dado uma forma deve ser considerado o mais expressamente quando observamos o que é informe. Voltando àquela afirmação que já foi citada antes. O mais importante é o que não sabemos.